Olá, pessoal do CONAS, tudo bem? Meu nome é Bárbara Valente, eu sou cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e atualmente onde eu realizo meu fellow de coronariopatias e atuo como cardiologista no Hospital Albert Einstein. Fui convidada pelo João, para dar uma aula para vocês sobre síndrome coronariana aguda, Então a gente vai fazer uma abordagem bem prática, e objetiva para que vocês possam usar desse conhecimento no dia a dia. Vamos lá? Então, o que é síndrome coronariana aguda, A gente vai aprender sobre síndrome coronariana aguda dentro de um caso clínico, tá bom? Então, vamos lá. Paciente masculino, 60 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico. Ele chega na sala de emergência com um quadro de dor torácica típica, há 1 hora. E aí, minha gente? O que vocês fariam, com esse paciente? O paciente está na sala de emergência, tá monitorizado, tá certo? Já tá com oxigênio e tá com acesso venoso. Esse é o eletro do paciente de vocês. E aí, o que tem nesse eletro? Então, vamos lá. Primeira coisa para você avaliar um eletro é o quê? Avaliar a frequência cardíaca do paciente, Para avaliar a frequência cardíaca de uma maneira mais objetiva, a gente pega 300 e divide pelo número de quadradinhos entre o intervalo RR, de uma forma mais objetiva. Então, 300 dividido por 3 grandes quadradinhos, isso dá uma frequência cardíaca de 100. Então, estamos lidando aí com um ataque cardíaco. Depois, a gente vai avaliar se o QRS é estreito ou largo. Se o QRS é estreito, significa que é um ataque cardíaco supraventricular. E se o QRS é largo, significa que é um ataque cardíaco ventricular, ou seja, a origem é dos ventrículos. Nesse caso, o QRS é estreito, tá bom? Em seguida, a gente vai observar se o ritmo é regular ou se o ritmo é irregular. Como é que a gente avalia a regularidade? Se existe o mesmo intervalo entre cada complexo QRS, o ritmo é regular. Se esse intervalo passa a variar, como por exemplo na fibrilação atrial, a gente diz que o ritmo é irregular. E por último, a gente vai avaliar a presença e a morfologia da onda P. Então aqui vocês conseguem observar, que a gente tem uma onda P precedendo cada complexo QRS. Além disso, ela tem a mesma morfologia e essa onda P, ela é positiva aqui em D2 não dá para ver tanto, mas ela é positiva em AVF, em D3 vocês conseguem observar e em D2 aqui dá para ver, tá certo? E ela é negativa em AVR, ou seja, essa onda P é sinusal. Então estamos diante de uma taquicardia sinusal. E aí, minha gente, o que a gente faz com um paciente que chega, de 60 anos, hipertenso, dislipidêmico, Ou seja, se a gente for avaliar aí a probabilidade pré-teste dele, ele é um paciente que tem um risco aí quase que alto, assim, um risco alto de ter doença arterial coronariana. Além disso, ele chega com dor típica, ou seja, gente, a probabilidade pré-teste desse paciente é alta, tá? De realmente nós estarmos lidando com a síndrome coronariana aguda. E o que vocês fariam com esse paciente? A. Internação e cateterismo na urgência. B. Alta hospitalar, pois o eletro é normal. C. Observação, seriar enzimas ou troponina ultrassensível. E D. Angiotomografia, pois deve ser dissecção de aorta. Então, o que é uma síndrome coronariana aguda? Gente, para entender sobre síndrome coronariana aguda, a gente precisa entender um pouco da formação da placa aterosclerótica. Como é que essa placa vai se formando, aí ao longo dos anos? Os pacientes que desenvolvem, a doença chamada aterosclerose nada mais é do que uma doença inflamatória sistêmica, tá certo? Como algumas outras doenças, mas ela é uma doença bastante inflamatória. O que acontece? Esses pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, acabam evoluindo com a disfunção endotelial, E o endotélio é essa camada mais interna da parede da artéria, Depois a gente vai ter a camada íntima, que é composta por musculatura lisa também, e a camada adventícia, que é a mais fininha e mais externa. Então, dentro da artéria coronária, eu vou ter o meu endotélio. Esses pacientes com fatores de risco, eles evoluem com disfunção endotelial. E qual é o problema disso? Que passa a entrar o quê? O colesterol ruim, Esses pacientes que têm colesterol alto, normalmente é o quê? O LDL, que é o colesterol ruim. Então, esse colesterol, essas moléculas passam a adentrar, através dessa disfunção endotelial e passam a migrar para dentro da camada íntima. Esse colesterol que vai estar dentro da camada íntima agora, ele vai ser fagocitado
por células, os macrófagos, né, que vão ser, essas células também vão sair da corrente sanguínea e vão migrar para a camada íntima e vão passar a fagocitar esse LDL, e vão se tornar os chamados macrófagos espumosos, tá? E qual é o problema disso? Que isso vai tornar essa placa ainda mais inflamatória, né? O LDL, o colesterol, é uma substância extremamente inflamatória para a parede da artéria. Isso passa a fazer o quê? Passa a fazer com que outras células inflamatórias passem a infiltrar essa camada íntima, né? Essa camada cheia de colesterol. Quanto mais essa placa tiver conteúdo lipídico, tiver células inflamatórias, essas células inflamatórias, assim como esses macrófagos, eles acabam sofrendo o quê? Apoptose, né? Morte celular programada. Então, eles morrem. E o que que acontece? Gera mais inflamação ainda. Essa placa aqui passa a ser uma placa que vai ter núcleos necróticos com essa apoptose. Então, quanto mais núcleos necróticos, quanto mais eu tiver colesterol, quanto mais eu tiver o LDL alto, quanto mais eu tiver uma placa inflamatória, cheia de células inflamatórias e núcleos necróticos, mais essa placa é considerada instável, certo? E qual é o problema de uma placa instável? Nada mais é do que a capacidade dela de romper, tá bom? Então, o paciente que sofre uma síndrome coronariana aguda, gente, não é o paciente que tem aquela placa coronariana formada e vai ficar ali anos com aquela placa coronariana em desenvolvimento. Não é isso, tá? O paciente que tem uma síndrome coronariana aguda é aquele paciente que tem uma placa aterosclerótica que por algum motivo aquela placa se rompeu, tá? Então, o que faz essa placa se romper? O quão mais instável ela for. Quanto mais conteúdo lipídico, quanto mais células, né, em necrose, quanto mais células inflamatórias estiverem dentro dessa placa, tá? Então, por isso que a síndrome coronariana aguda é um evento agudo, tá bom? Isso não depende do grau de obstrução da artéria, tá? Isso é muito importante vocês terem esse conceito. Ah, doutora, então quer dizer que é só aquelas placas, quer dizer que a doença aterosclerótica é uma doença que é progressiva? É, doutora? Então, assim, eu posso saber, por exemplo, se o paciente hoje está com 60% de obstrução naquela artéria, quer dizer que daqui a 2 anos ele vai estar com 90%, aí é que ele infarta? Não é isso. Tem pacientes que têm uma placa de 30%, só que essa placa ela é mais instável. Quando essa placa se rompe, o que acontece? Esse material lipídico, ele é exposto ao conteúdo de sangue, né, de dentro da artéria. E esse material lipídico é extremamente trombogênico. E aí eu passo a formar um coágulo que obstrui completamente a passagem de sangue, no caso da síndrome coronariana aguda com supra. Entenderam? Então, é uma placa aterosclerótica, independe, né, do grau de obstrução da placa, que evolui com a instabilidade. Acontece uma ruptura daquela placa, vai ter uma extrusão do conteúdo lipídico, esse conteúdo lipídico ele é trombogênico e assim eu vou ter a formação de um trombo e oclusão da minha artéria, né? E dessa forma não vai mais passar sangue para o restante do músculo. Entenderam? E qual é a diferença, então, de síndrome coronariana aguda com supra de ST de uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST? É porque na síndrome coronariana aguda com supra de ST, eu vou ter a oclusão completa do lúmen arterial. E dessa forma, isso é reproduzido no eletro como? Através de um supra. Tá bom? Então, por isso que os pacientes que têm síndrome coronariana aguda com supra de ST, eles têm que ser mandados de imediato para onde, minha gente? Cateterismo de emergência, porque eu preciso reperfundir para poder restabelecer aquele fluxo e menos miócitos morrerem, ok? Na síndrome coronariana aguda sem supra de ST, ela é dividida em 2 categorias, o infarto sem supra e a angina instável. Qual é a diferença de um para outro, gente? É o seguinte, no IAM sem supra, ambos, eles não vão ter o lúmen arterial, na maioria das vezes, completamente ocluído, tá certo? Então, eu não vou ter uma obstrução completa, por isso que eu não vou ter supra. Mas a diferença da síndrome coronariana aguda sem supra, IAM sem supra e angina instável é o quê? Que no IAM sem supra, eu vou ter um paciente que vai ter o quê? Troponina elevada, e na angina instável, a troponina vai estar normal, tá certo? Então, o que diferencia o infarto sem supra da angina instável é porque no infarto sem supra, a minha troponina vai vir posteriormente elevada, e na angina instável, a minha troponina vai vir normal. E o que eu faço com esses pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de ST?
estratificação de risco, minha gente. No último congresso europeu, eles lançaram o último guideline de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E lá, eles afirmam, isso é super recente que eu tô falando para vocês, tá? Foi agora, nesse ano agora de 2020, saiu há poucos meses esse último guideline europeu. E lá eles colocam, né, que a melhor ferramenta para estratificação de risco é realmente o score de risco GRACE, tá bom? Então, deem preferência a ele, tá bom? Até principalmente no pronto-socorro, tá bom? Então, dependendo do score de risco, né, da estratificação desse paciente, ele vai ser um paciente de baixo risco, intermediário risco ou alto risco. Dependendo de onde ele se localiza, baixo risco, você poderia até mandar esse paciente para casa e fazer uma avaliação ambulatorial. Assim como os pacientes de alto risco são pacientes que você precisaria até indicar um CAT de emergência. Entenderam? Então, na síndrome coronariana aguda sem supra, você precisa estratificar o risco para depois tomar a conduta. Na síndrome coronariana aguda com supra, não tem que pensar. Viu? Supra no eletro é cateterismo de emergência. Perfeito? Então, vamos seguir. Então, o que é que eu quero conversar aqui com vocês? Isso aqui, gente, são as fases eletrocardiográficas da oclusão coronariana. Então, quando a artéria acaba de ocluir, ela não vai evoluir com supra de cara, tá? Antes de vir um supra, o que é que vem primeiro? É a fase hiperaguda do infarto. Então, minutos após a oclusão coronariana, o que você vai ter no eletro é simplesmente o quê? Uma onda T positiva, bem pontiaguda e simétrica, né? Parece uma onda bem intenda, sabe? É uma onda T extremamente simétrica e bem pontiaguda. Ela precede em alguns minutos o supra, né? Dito e feito, né? Assim, aquele supra bonito que a gente vê no eletro. Mas o supra, ele só vem depois das primeiras horas de oclusão da artéria coronariana, tá certo? Em seguida, né, depois de 12 horas da oclusão coronariana, eu vou perdendo um pouquinho dessa minha onda R, tá certo? Porque eu já vou tendo mais células miocárdicas mortas, né? Então, eu vou perdendo essa minha onda R e vou passar a ter o supra já quase que com a ausência da minha onda R. E, em seguida, depois de semanas da oclusão coronariana, o que fica, né, de sequela realmente é a Q de necrose, né? Que é o que sinaliza uma área eletricamente inativa no eletro. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Para que vocês entendam, gente, que se o paciente tem dor torácica típica, a clínica é soberana, tá? Não manda esse paciente para casa, tá? Às vezes ele pode ter um infarto com supra, só que está nos primeiros minutos de oclusão. Então, esse paciente, ele precisa ficar internado, monitorizado, observado e seriando eletro, tá bom? Então, se o paciente tem uma dor torácica típica, confia na tua intuição, não manda esse cara para casa, tá bom? Deixa ele internado em observação e seria esse eletro. Muito provavelmente deve aparecer aí, né, alguns minutos depois, esse supra, tá certo? Além disso, não só o infarto com supra, como, né, ou seja, no infarto com supra, demora alguns minutos, né, até que apareça o supra no eletro, mas o IAM sem supra, gente, ele não vai ter supra, tá? E em até 1/3 dos casos, o eletro é completamente normal, e depois as enzimas cardíacas, né, que demoram 1 hora para sair, vão vir estouradas de positivas. Entenderam? Então, entendam isso. O paciente tem uma dor torácica típica, nunca mande esse paciente para casa. Seria eletro e seria troponina, tá bom? Isso é fundamental, né? O eletro também pode vir com infra de ST, no infarto sem supra, pode vir só com alterações da onda T, mas lembrem-se sempre desse slide. Em até 1/3 dos casos, o eletro é completamente normal, mas aí depois a troponina vem elevada. Perfeito? E aí, então, o que vocês fariam com esse nosso paciente de 60 anos, hipertenso, dislipidêmico, que chega com dor torácica típica, mas no eletro era um ataque cardíaco sinusal? Vocês internariam, mandariam para CAT de emergência, auto-hospitalar, porque o eletro é normal, observariam, seriariam eletrotroponina ou angiotomografia, porque deve ser dissecção de aorta? Com certeza, observar e seriar, né, eletro e troponina. Perfeito? A evolução do nosso paciente, vamos lá. O paciente manteve o quadro de dor torácica, sendo realizado novo eletro e dosado troponina ultrassensível, né? A gente conversou agora, então a gente, né, observou, internou e fizemos aí o segundo eletro, já que ele manteve a dor. Só que dessa vez o paciente já estava um pouco mais instável, né? Então aí, ó, a pressão dele já caiu, tá 8/7, frequência cardíaca de 120, continua taquicárdico, e no exame físico ele tá sudoreico, taquipneico e está com extremidades frias, ou seja, esse paciente já está apresentando sinais de baixo débito, ok? Além disso, o pulmãozinho dele, né, aparentemente está limpo, saturando 98, murmúrio vesicular universal sem ruídos adventícios. Fizemos o novo eletro do paciente.
E aí, o que apareceu nesse eletro? Vamos ver se o sinal da seta ajuda. Aqui a gente tem o quê? Um supra de parede inferior. Quem é que olha a parede inferior? São as derivações D2, D3 e AVF. Mas além de supra de parede inferior, eu tenho um supra também aonde? Eu tenho um infra, né, de D1 e AVL, e tenho um supra também aonde? Em V6, que é parede lateral, tá certo? Só por esse eletro, minha gente, vocês conseguiriam me dizer qual é a artéria responsável? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho um supra de parede inferior, lembrem-se que em até 80% das vezes, normalmente é a coronária direita que irriga a parede inferior, perfeito? Em 20% dos casos, normalmente é a CX, tá certo? Mas na maioria das vezes é a coronária direita. Vixe, doutores, será que eu tenho como diferenciar se é coronária direita ou circunflexa só pelo eletro? A gente tem alguns sinais, sim, que ajudam. O que ajuda? Quando eu tenho supra de D3 maior do que o supra de D2, isso é um sinal de que provavelmente é a artéria coronária direita. Além disso, se eu tiver infra de D1 e AVL, provavelmente é coronária direita também, tá certo? Para circunflexa, a gente esperaria ter em parede lateral alta, né? Quem irriga a parede lateral alta? É a circunflexa. Então, a gente esperaria ter um supra também em D1 e AVL, que não é o caso, né? Aqui a gente tem um infra. Então, estamos lidando com que tipo de infarto? Um infarto com supra ínfero lateral, né? Porque pegou também aqui parede lateral, né? V6. E quem é responsável, já falei para vocês, é a artéria coronária direita. E aí, vocês estão satisfeitos? Não, doutora, eu já fiz o diagnóstico aqui, é um infarto com supra, vou mandar ele para o cateterismo, é só isso mesmo. É assim? Não, né, minha gente? Lembrem-se dessa dica pro resto da vida de vocês. Batam uma foto, printa esse slide, levem isso pro resto da vida de vocês. Sempre que vocês estiverem diante de um infarto inferior, vocês precisam fazer as derivações de ventrículo direito, V3R e V4R, e precisam fazer derivações de parede dorsal, V7, V8 e V9. Mas por que eu tenho que fazer essas derivações? Porque, minha gente, simplesmente, ó, pra vocês verem aqui, no caso desse paciente, a gente fez, né? Olha aqui como tinha supra. Supra de V3, supra de V4, ou seja, é um infarto inferolátero, mas que pegou também ventrículo direito. Além disso, eu tenho um supra de quê? V7, V8 e V9, minha gente. Ou seja, é um infartaço, né? Entendam que a quantidade de supras no eletro, isso tem uma implicação prognóstica, tá? Porque mais músculo miocárdico morreu ali, né? O acometimento foi bem maior. Se você tem um infarto só de parede inferior isolado, só a parede inferior que pegou, esse paciente não vai chegar chocado para vocês, tá bom? Ele vai chegar com dor torácica, mas ele não vai chegar chocado. Agora, se o paciente chega chocado com infarto inferior, tem que acender a lanterna, tá? Por isso que eu sempre digo, pegou paciente com infarto com supra inferior, precisa fazer derivações de ventrículo direito, porque isso sim choca o paciente, e precisa fazer derivação de parede dorsal também, porque quanto mais derivações, mais chocado esse paciente vai estar. Perfeito. E por que eu teria que fazer essas derivações? Qual é a explicação, né, fisiopatológica para isso? Né? Então, aqui a gente está diante de um infarto ínfero, látero, dorsal e de ventrículo direito. Qual é a explicação fisiopatológica disso? Vamos lá. Aqui, né, eu estou mostrando para vocês a anatomia coronariana. Então, aqui eu vou ter, né, o seio coronariano direito, que vai sair direto da aorta aqui, e vai sair a minha artéria coronária direita. A minha artéria coronária direita, ela vai vir aqui pelo sulco, né, átrio ventricular, tá certo? E vai lá até a porção posterior do coração e vai descer pelo meu sulco interventricular posterior. Por isso que ela, nesse caso aqui, é dominante, né? E por isso que ela irriga a parede posterior, porque é ela que está no sulco interventricular posterior, tá certo? Em 80% das vezes, relembrando, quem irriga a parede posterior é a coronária direita. Em até 20% dos casos, o que acontece é o inverso. Aqui eu vou ter o seio coronariano esquerdo, onde vai sair o tronco da coronária esquerda, que vai se bifurcar em artéria descendente anterior e artéria circunflexa. Então, em até 20% dos casos, que não está demonstrado nessa figura, essa artéria circunflexa, ela vai descer aqui pela parede lateral e vai seguir até a porção posterior do coração e assumir o sulco interventricular posterior.
quem assume o sulco interventricular posterior é a artéria dominante, tá? E, por sua vez, vai irrigar a parede inferior. Então, em 20% dos casos, pode ser que a artéria circunflexa faça isso. Entenderam? Então, por que, minha gente, que quando eu tenho um infarto de parede posterior, né, essa parte aqui onde a artéria está um pouquinho mais clara, que a gente está falando da parede posterior, eu preciso também fazer derivações de parede dorsal e de ventrículo direito, porque a mesma artéria coronária direita que irriga aqui a parede posterior, ela lança esses agudos marginais, que vão irrigar quem? Isso aqui na frente de vocês é o ventrículo direito, entenderam? Então, se a obstrução da artéria coronária direita for muito proximal, vamos dizer que o stop seja bem aqui, onde está meu cursor, ele vai acometer também ventrículo direito, tá? E aí esse paciente pode sim evoluir com choque, né? Está como estava o nosso paciente, extremamente mal perfundido, porque o ventrículo direito é a nossa câmara responsável por receber o volume do coração, né? Eu vou ter a veia cava superior, a veia cava inferior que chega no átrio direito, né, que chegam aqui no átrio direito e vão levar esse sangue para o ventrículo direito. Se o ventrículo direito está infartado, ele está bobo, ele não consegue ejetar esse volume de sangue para a artéria pulmonar e, por sua vez, vai chegar no ventrículo esquerdo. Então, o paciente fica em choque, né? Ele fica em choque, em baixo débito, porque não chega volume no ventrículo esquerdo para ser ejetado, ok? E aí, qual a conduta mais correta nesse momento? A, internação, fazer 300 miligramas de AS, 600 miligramas de clopidogrel e fibrinólise. B, não perder tempo com as medicações e transferir para o centro de angioplastia primária imediatamente. C, fazer reposição volêmica, 300 miligramas de AS, 600 miligramas de clopidogrel e cateterismo imediatamente. D, fazer isordil 5 miligramas sublingual, AS 100 miligramas, clopidogrel 75 miligramas e encaminhar o paciente para cateterismo imediatamente. E aí, o que vocês fariam? Vamos raciocinar aqui dentro desse fluxograma, que é o que eu mais gosto, né? Isso aqui é do Guideline Europeu de Síndrome Coronariana Aguda com Supra, de ST de 2017, que é o último lançado de Síndrome Coronariana Aguda com Supra, tá? Então, como é que funciona esse fluxograma de tempo? Como é que funciona? Se o paciente chegou com a síndrome coronariana aguda, né, foi levado para emergência para um hospital que tem angioplastia, porque hoje, né, assim, o SAMU, todas as ambulâncias, em qualquer lugar do mundo, se o paciente tem, né, o diagnóstico provável de ser uma síndrome coronariana aguda, né, o que eles fazem? Já transportam o paciente para um centro que tem angioplastia, tá? Que tem angioplastia de emergência. Se o paciente foi levado para um centro que tem angioplastia de emergência, em até 10 minutos ele tem que fazer o eletro, é dado o diagnóstico, e em 60 minutos ele já tem que estar lá no centro de hemodinâmica abrindo aquela artéria. Perfeito? Então, esse tempo-alvo é de 60 minutos para a realização do cateterismo, num centro que tem angioplastia. Se esse paciente foi transportado para um hospital que não tem angioplastia primária, aí eu tenho que tomar uma decisão. Vamos supor, vamos dizer que você está lá no PSF, lá no interior, eu sou do Ceará, tá? Então vamos dizer que eu estou lá no interior do Ceará, estou num posto de saúde no interior do Ceará, chega um paciente para mim com dor típica, eu tenho eletro, faço o eletro e vejo que tem supra. E aí? O que eu faço com esse paciente? Porque lá onde eu estou, né, no interior do Ceará, não tem um hospital de eleição, né, não tem um hospital de emergência para realização de um cateterismo de emergência. Aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que pensar o seguinte: se eu estou no posto de saúde, ou seja, lá no posto de saúde, eu não tenho hemodinâmica, tá certo? Para realizar. Então eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que pensar o seguinte: se o paciente levar menos de 120 minutos, ou seja, 2 horas, para chegar até o hospital e conseguir realizar o cateterismo e abrir aquela artéria, ou seja, se em até 120 minutos eu vou conseguir estar com o meu paciente com a artéria aberta, eu tento transferir. O que seria isso? Por exemplo, se eu estou lá no posto de saúde e tem, né, um hospital próximo, né, um hospital a 1 hora dali que tem o centro de hemodinâmica, eu opto por não fazer a fibrinólise e encaminhar esse paciente para o centro de hemodinâmica imediatamente. Por quê? Porque a angioplastia primária, nesse caso, gente, ela tem uma taxa de reperfusão muito mais alta do que a fibrinólise, tá? A fibrinólise, ela chega a ter uma taxa de reperfusão ali de até 30%, tá? Enquanto que a taxa de reperfusão com a
a taxa de fibrinólise pode chegar até 60%, enquanto que a angioplastia, ela chega até 86%, pode chegar até 90% em alguns grandes centros, tá? Então, a angioplastia, nas primeiras 3 horas, ela é preferível, tá bom? Do que realmente a fibrinólise. Agora, se você está no posto de saúde, você chega à conclusão que, olha, o hospital mais próximo com angioplastia daqui é daqui a 4 horas. Ou seja, se tem mais de 120 minutos, gente, esse paciente tem que ser realizada imediatamente a fibrinólise. Se você percebeu que vai demorar mais de 2 horas para conseguir ir lá e abrir a artéria desse paciente com angioplastia, então esse paciente precisa realizar a fibrinólise aonde ele estiver. E depois que você tomou essa decisão, você tem que começar a fibrinólise em 10 minutos. Perfeito, entenderam isso? Então, a chave que vocês têm que memorizar aqui na cabeça é, com menos de 120 minutos, eu consigo levar esse paciente para um centro de angioplastia e abrir essa artéria? Ele vai estar com a artéria aberta em 120 minutos? Não, acho que não. Vai demorar mais de 120 minutos, então eu vou optar por fazer fibrinólise. Perfeito, que aí é streptokinase, alteplase, tenecteplase, tá bom? Vocês terem uma ideia, no SAMU, né, a gente tem a tenecteplase dentro da ambulância, tá? Então, assim, eles conseguem fazer o eletro dentro da ambulância, já veem que tem supra, avaliam isso, né, se realmente vai levar mais de 120 minutos, menos de 120 minutos, se leva mais de 120 minutos, eles já fazem a tenecteplase em bolos dentro da ambulância. Então, isso é algo já bem sistematizado. Vamos dizer que no nosso caso a gente estava dentro do grande Instituto Dante Pazanese, né, minha casa que eu amo, e a gente, né, lá tem um centro de excelência de hemodinâmica, e a gente fez o cateterismo imediatamente e fez, né, colocou o stent, fez a angioplastia primária desse paciente, tá bom? E em relação ao tratamento medicamentoso, gente, independente, tá? Se vocês decidirem por angioplastia ou por fibrinólise, nunca negligenciem o tratamento medicamentoso, tá? Então, assim, o tratamento medicamentoso, ele muda a mortalidade, tá bom? Então, vocês precisam fazer, sim, as medicações, né? E quais são essas medicações? A gente tem uma mnemônica que chama Monabst, tá? Que é a morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador, clopidogrel, heparina e, por último, o ID, IECA, estatina e espironolactona, tá? Então, nesse caso aqui, gente, o que é que a gente sabe que muda a mortalidade? O AS reduz a mortalidade, né, se dado ali no comecinho, em até 26%. Então, se vocês tomarem a decisão, independente, eu quero mandar para angioplastia, eu quero mandar para fibrinólise, não deixem de dar o AS para esse paciente. Esse paciente tem que ir para angioplastia ou para fibrinólise tratado, já com a medicação, perfeito? Então, o AS reduz mortalidade. O clopidogrel, na maioria das vezes, né, quando alguns estudos que avaliaram desfecho composto, ele reduziu também mortalidade em alguns estudos com desfecho composto. O beta-bloqueador em alguns estudos também. Então, é fundamental, né, que principalmente antes, né, de qualquer decisão de angioplastia ou de fibrinólise, vocês façam o AS e o clopidogrel. O beta-bloqueador, ele tem algumas contraindicações, a gente tende a fazer com mais de 24 horas, porque em alguns casos, né, específicos, ele pode levar a choque cardiogênico, tá bom? Então, a gente tende a fazer ali com mais de 24 horas. O restante, né, da terapêutica tem de ser realizada, perfeito? E em relação ao nosso caso clínico, né, a gente está falando ali de um paciente que chegou com infarto com supra, ínfero, látero, dorsal e de ventrículo direito, né? Lembra que em algumas das opções tinha lá isordil sublingual? No nosso paciente não pode. Por quê? Porque tem infarto de ventrículo direito, minha gente. Além dele estar hipotenso, que é uma contraindicação para o nitrato, o nosso paciente tem infarto de ventrículo direito, então não pode fazer nitrato. Por quê? Porque ele é vasodilatador, então vai deixar o nosso paciente mais chocado e hipotenso ainda. Então, nitrato para ele está contraindicado. Além disso, né, outra questão que tinha lá também era o quê? A quantidade de clopidogrel que ia ser realizada, né? Então, fiquem atentos para isso. O clopidogrel, a dose de ataque é de 300 a 600 miligramas via oral, tá certo? E 75 miligramas via oral de manutenção no dia seguinte. Mas antes de fazer o fibrinolítico ou de ir para a angioplastia, eu preciso fazer o AS e o clopidogrel. Lembram? Doutora, mas para quem que eu faço 300 e para quem que eu faço 600? 300 é a dose de ataque para quem vai fazer o quê? Fibrinólise. Então, se você viu que vai demorar mais de 120 minutos para levar para angioplastia, vai ter que fazer fibrinólise. E aí, quanto é que você vai fazer de clopidogrel? 300 miligramas. Doutora, mas eu tô aqui dentro do Dante Pazanese, então eu sei que eu vou conseguir fazer essa angioplastia agora. Então, dê 600 miligramas de ataque.
Doutora, mas qual é a diferença de fazer 300 para 600? É a velocidade de início da antiagregação plaquetária. Quando você dá essa dose de ataque, ele passa, você ganha alguns minutos nessa inativação. Então, tem menos chance realmente do paciente, depois que coloca o stent, de trombosar esse stent. Então, se o paciente vai para angioplastia, você precisa dessa dose mais alta de 600 miligramas. Perfeito? E o que muda no infarto de ventrículo direito, que é o caso do nosso paciente? Essas medicações, morfina, nitrato e beta-bloqueador, estão contraindicados no infarto de ventrículo direito. Memorizem isso, tá? E além disso, o que muda? Que no infarto de ventrículo direito, inicialmente, o que eu tenho que fazer? Volume, minha gente. Volume, 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 volume. Isso se eu não tiver acometimento também de ventrículo esquerdo, importante, tá? Se eu tiver, por exemplo, um paciente no pior dos mundos, né? Vamos imaginar que é um paciente que já tem uma miocardiopatia isquêmica, né? Ou seja, já teve um infarto prévio, tem uma fração de ejeção de 30%, e aí dessa vez agora ele infartou a coronária direita e fez um infarto de ventrículo direito. Ou seja, é um paciente que tem disfunção ventricular grave já, que agora infartou o ventrículo direito. Aí é o pior dos mundos, porque você vai ter que dar volume, porque o ventrículo direito precisa, mas isso tem que ser muito minucioso, porque senão realmente você pode acabar deixando ele congesto, porque o ventrículo esquerdo ele não vai conseguir colocar tudo para frente. Então isso aí realmente tem a expertise do especialista, tá? Mas, em geral, no infarto de ventrículo direito, o tratamento inicial é reposição volêmica, até, né, que o paciente tenha realmente um aumento, né, do débito cardíaco, e se o paciente, pronto, já deu de volume para ele, ele ainda continua com baixo débito, o que você precisa fazer? Dobutamina, né, que é um inotrópico positivo, que ele vai aumentar a contratilidade ali do ventrículo direito. Perfeito? Então, voltando para a nossa questão, qual é a conduta mais correta nesse momento? Internação, fazer 300 miligramas de AS, 600 de clopidogrel e fibrinólise? Não, né? A gente acabou de ver que quando vai para fibrinólise, são 300 miligramas de clopidogrel e não 600. 600 é a dose de quem vai para angioplastia. B, não perder tempo com as medicações e transferir para o centro de angioplastia primária imediatamente. De maneira alguma, né? Se esse paciente chegar na mesa do hemodinamicista e você disser para ele que você não fez o S-clopidogrel, ele vai querer te matar. Primeiro, porque você não reduziu a mortalidade dele com a S, né? Que reduz 26%. Segundo, que a chance na hora que ele colocar esse stent, gente, se não tiver o clopidogrel lá, se não tiver o S, o clopidogrel, a antiagregação plaquetária, esse stent vai trombosar na hora, então não pode, tá bom? Então você só fez atrasar o procedimento dele, porque ele vai ter que dar na sala, tá bom? C, fazer reposição volêmica, 300 miligramas de AS, 600 miligramas de clopidogrel e cateterismo imediatamente. Bonito, né? Essa opção parece boa. E D, fazer isordil, AS, clopidogrel 75 e encaminhar para o cateterismo imediatamente. Aqui tem dois erros, né? Primeiro, que o nosso paciente tem infarto de ventrículo direito, ele não pode tomar isordil. Segundo, que você precisa fazer a dose de ataque para o paciente no caso do cateterismo, 600 miligramas. Para quem que a gente faz clopidogrel 75 miligramas? Para o paciente idoso, né? Para o paciente que tem mais de 75 anos, a diretriz preconiza a gente não fazer dose de ataque de clopidogrel. Mas tem até algumas exceções, no sentido, se o paciente vai para angioplastia, você até poderia fazer, mas via de regra, via diretriz, guideline, você faria só 75 miligramas mesmo, tá bom? E aí, o nosso paciente realizou a reposição volêmica, fez a terapêutica medicamentosa correta, evoluiu com estabilidade hemodinâmica, foi encaminhado para o cateterismo cardíaco e fez a angioplastia da artéria coronária direita, que vocês já tinham identificado que era a coronária direita. E foi encaminhado posteriormente para a unidade coronariana, onde ele segue estável e em observação. E aqui, minha gente, é o cateterismo do nosso paciente. Essa artéria que faz o C aqui no cateterismo é a coronária direita, tá? Então, aqui eu tinha essa lesão, né? Aqui, justamente aonde, né? Do terço, aqui mais ou menos no terço médio da coronária direita. E aqui já é a coronária direita tratada com o stent, né? Com restauração completa do fluxo. Perfeito? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente fez aí uma abordagem de alguns aspectos bem práticos da síndrome coronariana aguda. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas isso é assunto para horas e horas de aula, tá bom? E então, não deixem de me seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram que é doutora Bárbara Valente, onde eu compartilho vários casos de cardiologia com várias dicas práticas, tá certo? E lá a gente tem aula também, tá bom? Então, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Um beijo e até mais.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço a equipe do CONAS pelo convite, parabenizo pela realização do evento. Nós vamos falar hoje sobre tromboembolismo pulmonar. Meu nome é Kelvin, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Fiz clínica médica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, também na Universidade de São Paulo. E atualmente faço cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Faço mestrado em prevenção e medicina cardiovascular e sou membro clínico do corpo do HCOR. Meus contatos aí seguem abaixo do slide. Dúvidas podem ser encaminhadas para o meu e-mail. Bom, a principal referência aí que eu utilizo para minha apresentação é a diretriz de 2019 da Sociedade Europeia de Cardiologia de Tromboembolismo Pulmonar. Não tenho aí nenhum conflito de interesse nessa apresentação, a não ser aí o interesse pessoal pelo tema e gostar de estudar esse tema. E aí nós vamos seguir algumas etapas na apresentação. Nós vamos começar e encerrar um caso clínico, um caso aí de vida real, que muitos de vocês vão poder acompanhar na rotina de prática médica. Nós vamos falar aí sobre definição, etiologia, as alterações hemodinâmicas envolvidas no TEP, clínica, sinais e sintomas, exames complementares, os scores de risco, estratificação, e aí nós vamos definir o tratamento e as condutas no setor de emergência que devem ser adotadas. Bom, eu começo para vocês trazendo o caso de um homem de 63 anos, previamente rígido, nenhum antecedente, não fazia uso de nenhuma medicação, procura aí atendimento com vocês no pronto-socorro, num serviço aí de emergência, e ele refere aí a 3 dias um quadro de tosse, febre, mialgia, cefaleia e anosmia, uma síndrome gripal. Foi suspeitado para ele aí diante de uma avaliação clínica de uma COVID-19. Foi solicitado um exame, aí, um RT-PCR, que veio positivo para SARS-CoV-2, e ele recebe alta com orientações para sinais de alerta, quando ele deveria procurar novamente o pronto-socorro, e alta com sintomáticos para manejo de dor muscular, manejo de cefaleia. Esse paciente evolui bem, mas no 10º dia ele procura atendimento com vocês novamente por um quadro aí de dispneia súbita. Em 10º dia de sintoma, a admissão estava taquicárdica, com a frequência aí de 118 batimentos por minuto, referindo também uma dor em hemitórax de caráter pleurítico, e a avaliação, vocês observam aí uma saturação de 94% em ar ambiente, e ao exame clínico nota-se um edema assimétrico no membro inferior direito, com presença de empastamento. E aí são feitas algumas das hipóteses diagnósticas que poderiam explicar essa piora clínica do paciente no 10º dia. Então, uma dessas hipóteses seria um quadro aí de fase inflamatória relacionado à COVID-19, uma infecção bacteriana secundária, uma pneumonia bacteriana, ou um possível caso de tromboembolismo pulmonar e um tromboembolismo venoso. Bom, em relação à definição, embolia pulmonar, na verdade, corresponde a qualquer obstrução aguda de circulação arterial pulmonar, seja ela por ar, gordura, nos casos de embolia gordurosa, relacionada a fraturas de ossos longos, como fratura de fêmur, ou por coágulos, quando assim nós temos a tromboembolia. Na verdade, o tromboembolismo, ele é um espectro, e ele corresponde tanto a TVP, que é a trombose venosa profunda, relacionada a vasos de calibre médio a grande calibre, de membros inferiores, quanto ao TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, que é o assunto da nossa aula de hoje. Em relação à epidemiologia, corresponde à síndrome cardiovascular de terceira posição, perdendo somente para o infarto agudo do miocárdio e AVC, e tem uma importante repercussão estatística e epidemiológica no Brasil e no mundo, correspondendo nos Estados Unidos até a 300 mil óbitos por ano, sendo que desses, 34% morrem subitamente ou em poucas horas após o evento agudo.
somente 7% dos pacientes, pelas estatísticas que foram a óbito, receberam o diagnóstico correto de tébio. E dos não tratados, 30% podem evoluir a óbito. Isso nos mostra a importância epidemiológica do TEP, ressaltando a importância aí do diagnóstico precoce para tratamento também precoce. Os sinais e sintomas, sendo pouco específicos, como nós vamos ver mais para frente, correspondem a um desafio diagnóstico, e aí a importância de que nós pensemos sempre em TEP dentre as nossas hipóteses diagnósticas. Nós vamos avaliar depois e ver mais para frente na apresentação quando devo suspeitar de TEP, mas sempre ter um alto grau de suspeição clínica é fundamental para que a gente aumente aí as taxas e incidências diagnósticas nos nossos pacientes. Em relação ainda aos dados epidemiológicos, nós vemos aqui no primeiro gráfico, no canto superior esquerdo, uma correlação entre a incidência de TEP a cada 100 mil indivíduos e a idade. Nós vemos aí uma curva exponencial e vemos que após aí os 60 anos, as taxas elas aumentam bastante a prevalência com a idade, chegando aí até 300 a cada 100 mil pacientes após os 70 anos. A mortalidade também tem uma correlação com a idade, como nós vemos no gráfico aqui do canto inferior direito, e pode atingir faixas até de 20% de mortalidade em pacientes muito idosos, acima dos 85 anos. Em relação à fisiopatologia da doença, do tromboembolismo venoso e os fatores predisponentes, a gente tem que lembrar aí da tríade de Virchow. Esse esquema representado no canto inferior esquerdo da nossa tela mostra aí os 3 componentes dessa tríade de Virchow, que nada mais seriam que a lesão endotelial, o fluxo sanguíneo anormal, a estase sanguínea e os estados de hipercoagulabilidade, que vão levar a maior predisposição a situações de tromboses. Diversas situações clínicas vão atuar em cada um desses fatores para aumentar um ou outro, levando a maior predisposição à trombose. Então, aqui eu coloquei para vocês nessa tabela fatores descritos pela diretriz europeia como de alto risco para tromboembolismo venoso: fraturas de membros inferiores, grandes traumas, infarto do miocárdio, TVP e TEP prévio, lesões medulares, cirurgias aí de quadris, seriam cirurgias que vão causar grandes imobilidades, vão agir bastante na estase sanguínea e vão predispor bastante à formação de trombose. É claro que diversos outros fatores, como descritos aqui no canto superior direito, também influenciam, desde a idade do paciente, como nós avaliamos, mas também obesidade, situações aí puerperais, insuficiência cardíaca, infecções sistêmicas, existência de malignidade. Alguns cânceres eles estão relacionados a maiores estados de hipercoagulabilidade pela própria resposta inflamatória orgânica. A gravidez é um estado aí também de hipercoagulabilidade, e algumas situações, como por exemplo, na insuficiência cardíaca descompensada e na sepse, nós vamos ter grande lesão endotelial. Após o episódio agudo de tromboembolismo pulmonar, ocorre um aumento importante da sobrecarga ao ventrículo direito, e aí nós vemos nesse gráfico tirado da própria diretriz as alterações hemodinâmicas subsequentes que vai acontecer com o nosso paciente. Vai ocorrer imediatamente aí uma dilatação do ventrículo direito, cursando com insuficiência tricúspide, aumento aí das pressões de câmaras, uma ativação neurohormonal e inflamatória muito importante, cursando com aumento da demanda miocárdica de oxigênio, isquemia com lesão hipóxica. Isso vai reduzir contratilidade de ventrículo direito, reduz o débito de ventrículo direito. Nós temos que lembrar da interdependência ventricular, reduzindo o débito do ventrículo direito, a gente reduz também a quantidade de sangue e de pré-carga que vai ser ofertada para o ventrículo esquerdo, e em última instância isso vai cursar com queda de pressão arterial, redução da perfusão coronariana, e aí a via final comum seria o choque obstrutivo. Então esse ciclo que nós temos aí trazido pela diretriz é muito importante para que nós possamos compreender as alterações hemodinâmicas que acontecem no paciente que a gente admite aí no setor de emergência com um quadro de tromboembolismo pulmonar.
Em relação à apresentação clínica desses pacientes, a dispneia é descrito talvez como o sintoma principal aí que nos faz aumentar a suspeição para TEP. Ela é descrita muitas vezes como súbita e aguda, mas a gente tem que lembrar que a dispneia súbita e aguda ela é muito mais marcada naquelas embolias mais centrais, que pegam vasos de maior calibre, e às vezes nos casos mais periféricos, embolias subsegmentares, nós vamos ter uma dispneia descrita pelo paciente como leve e transitória. Às vezes os mecanismos adaptativos conseguem bypassar esse sintoma, então o paciente tem um alívio permanente aí do sintoma, mas pode recorrer mais para frente. A hipoxemia, queda aí de saturação do oxigênio, é um achado também frequente, mas até 40% dos casos podem cursar aí com saturação normal de oxigênio. A dor torácica é um sintoma também muito importante, relativamente frequente, e a etiologia seria principalmente por uma irritação pleural após aí uma embolia, principalmente por êmbolos distais que vão causar infarto pulmonar e essa pleurite. A embolia mais maciça, em vasos também de grande calibre, aí, artérias mais calibrosas, mais centrais, podem gerar uma dor de caráter anginoso por isquemia do próprio ventrículo direito, e daí a importância que eu ressalto nesse quadro vermelho dos diagnósticos diferenciais de dor torácica, desde síndrome coronariana aguda até dissecção aórtica, precisam ser levados em consideração. E aí os exames complementares, os demais sinais e sintomas vão nos ajudar nesse diagnóstico diferencial. Uma apresentação que pode acontecer também é a síncope ou pré-síncope, sinais e sintomas de baixo débito cardíaco, e eles estão muito relacionados à instabilidade hemodinâmica e disfunção do ventrículo direito dentro daquela cascata de eventos que eu mostrei no slide anterior. E eu trago para vocês essa tabela, que nada mais é do que a definição de instabilidade hemodinâmica pela Sociedade Europeia de Cardiologia, e isso foi muito bem definido nessa diretriz de 2019, que é a nossa referência bibliográfica da apresentação. E a instabilidade hemodinâmica, ela tem que acender um sinal de alerta para a gente, um red flag, para um embolismo de alto risco. Então, o embolismo de alto risco é aquele que cursa com instabilidade hemodinâmica. E aí, 3 seriam as situações: parada cardiovascular, parada cardíaca, com necessidade de RCP aí conforme a CLS, choque obstrutivo, descrito aí como pressão sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, ou o uso de vasopressores para alcançar uma PA sistólica aí acima de 90 milímetros de mercúrio, associada também a lesões de órgão-alvo, né, por hipoperfusão, lesões isquêmicas. A hipoperfusão, a hipotensão persistente, também é descrita como um sinal de instabilidade hemodinâmica, aqui como 3, pressão sistólica abaixo de 90, ou ausência de resposta aí à reposição volêmica. Em relação aos exames complementares que nós vamos utilizar no pronto-socorro, eu trago para vocês os achados aí de radiografia de tórax. O raio-x ele é normal na maior parte dos casos. A principal função dele é no diagnóstico diferencial para dor torácica, dissecção aórtica, quando nós teríamos aí um alargamento de mediastino, pneumotórax espontâneo, lesões traumáticas. Então, o raio-x ele é útil nesse sentido. Existem achados aí descritos na literatura como muito específicos, porém eles são raros e pouco sensíveis para diagnósticos. Eu trouxe aqui mais para curiosidade. Um desses sinais é a corcova de Hampton. Seriam essas imagens em formato de cunha aqui no canto superior direito. A gente pode ver aqui apontado pela seta amarela. Essa cunha aí teria uma base relacionada à pleura e um ápice voltado para o hilo pulmonar. E aí nada mais seria do que uma imagem representativa, uma opacidade que representa o infarto pulmonar após a oclusão por um trombo. Além disso, a gente pode ter o sinal de Westermarck, que também é chamado de oligoemia, que nada mais é do que a redução da trama vascular pulmonar após a oclusão por um trombo, tá relacionado aqui nessa imagem no lobo médio direito do pulmão. Então, também apontado aqui pelas setas. Nós vemos em relação ao pulmão contralateral
um aumento da hipertransparência, né, e a gente não consegue ver tão bem os vasos sanguíneos por hipertransparência como nós vemos no pulmão contralateral. Também tem descrição aí do sinal de Pala, que seria uma dilatação de artéria pulmonar, está apontada aqui por essa seta preta no canto inferior direito da tela. Nós vemos aí um aumento aí do hilo e, na verdade, é uma artéria pulmonar dilatada, o que não é esperado nos raios-x normais. Então, são sinais aí que podem aparecer nas radiografias, mas eles são pouco específicos e não são tão frequentes. Em relação ao eletrocardiograma, também é um exame de fundamental importância para diagnóstico diferencial, principalmente nas síndromes coronarianas agudas, quando nós poderíamos cursar, por exemplo, com supradesnivelamento dos segmentos ST, mas muitas vezes as alterações elas são inespecíficas. A principal alteração é a taquicardia sinusal, um aumento aí de frequência cardíaca, um desvio do eixo elétrico à direita, um bloqueio de ramo direito, pela própria sobrecarga causada pela embolia imposta ao ventrículo direito, e uma alteração aí de repolarização com inversão de onda T de V1 a V4 também pode acontecer. Porém, o eletro pode estar normal em até 30% dos casos. Eu trouxe aqui um eletromodelo, e esse sinal descrito pelas setas em vermelho é muito específico, porém pouco incomum, ele acontece em menos de 10% dos casos, e aí, na verdade, é o que está apontado pelas setas, a onda S na derivação D1, a onda Q na derivação D3 e a onda T invertida também na derivação D3. É o que a gente chama de S1, Q3, T3, sinal altamente específico, porém pouco prevalente. Esse eletro, nós estamos aí com um eletro em ritmo sinusal, uma taquicardia sinusal, temos aqui uma extrasístole ventricular isolada e a alteração que faz suspeitar de TEP, o S1, Q3, T3. Em relação aos exames laboratoriais que a gente deve solicitar no pronto-socorro, a gasometria arterial é um exame de fundamental importância, ela pode estar normal em até 1/5 dos casos, mas muitas vezes ela confirma a nossa hipoxemia, revelada pela oximetria de pulso, pode ter alcalose respiratória pela taquipneia compensatória que o paciente pode apresentar, um gradiente alvéolo arterial aumentado, sinais de lactato aumentado, refletindo aí o choque e a hipoperfusão tecidual. Outros exames de fundamental importância seriam a função renal, coagulograma, hemograma completo, e aí nós teríamos os exames para estratificação de risco e definição prognóstica, troponina e BNP. A ecocardiografia transtorácica também é um exame muito importante no setor de emergência, porque ela pode nos mostrar sinais de sobrecarga e disfunção de ventrículo direito, que além de aumentar a nossa probabilidade diagnóstica, também nos confere aí valor prognóstico. A dilatação do ventrículo direito, o aumento aí do ventrículo, sinais de hipertensão pulmonar indiretos e a PSAP aumentada, insuficiência tricúspide também podem acontecer. Bom, diante de uma suspeição clínica, um paciente que chega no pronto-socorro para nós, com um quadro aí de dispneia súbita, como aquele do caso clínico apresentado no início dessa apresentação, suspeitei do diagnóstico de TEP, nós podemos lançar a mão de scores que vão avaliar, na verdade, a nossa predição clínica. Um dos scores mais conhecidos é o score de Wells, a gente tem também o score de Genebra modificado, mas eu optei por trazer esse. São, na verdade, scores que aumentam a nossa probabilidade, o nosso grau de suspeição, e aí eles definem as nossas condutas no setor de emergência. Bom, o score de Wells nada mais seria do que aí, fatores que predispõem a situações que vão aumentar o risco de TEP e sinais clínicos que nós vamos avaliar na admissão do nosso paciente. Então, os fatores considerados são tromboembolismo pulmonar ou TVP prévios, frequência cardíaca e maior que 100, imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas, hemoptise, neoplasias ativas, sinais clínicos de TVP e um diagnóstico alternativo menos provável do que TEP. E aí, de acordo com a pontuação, essa é a versão original e essa é a versão modificada, nos quais os critérios vão ser pontuados a cada um deles. Nós vamos estratificar o nosso paciente em baixo, intermediário e alto score de probabilidade.
e é isso que vai determinar a nossa conduta. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês, o nosso caso clínico lá, um homem de 63 anos, retornou aí no 10º dia com dispneia súbita, ele apresentava aí uma taquicardia, então ele vai pontuar 1 aqui na frequência cardíaca, tinha sinais clínicos aí de trombose venosa profunda, um edema assimétrico no membro inferior direito, e nós vamos classificar esse paciente com 4,5 de score, o que vai nos conferir um risco intermediário. Quando a gente utiliza a versão original do score de Wells, os pacientes com pontuação entre 2 e 6 são estratificados como risco intermediário. E aí, após estratificar esse paciente nos scores de predição clínica, vocês podem consultar isso facilmente acessando a diretriz, ou existem aplicativos aí pelo smartphone que podem ser acessados à beira-leito pelos pacientes. Suspeitei aí do diagnóstico, fiz o score de predição, o que nós vamos fazer? Primeiro passo seria definir aí se o nosso paciente encontra-se numa situação de estabilidade ou instabilidade hemodinâmica, sendo a instabilidade definida por aqueles critérios que eu mencionei para vocês anteriormente. Diante de um paciente que se apresenta com instabilidade hemodinâmica, então, pressão arterial reduzida, sinais aí de má perfusão, taquicardia, o primeiro exame a ser realizado à beira-leito seria uma ecocardiografia transtorácica e, na presença de disfunção do ventrículo direito, esse paciente deveria ser encaminhado imediatamente para o exame diagnóstico, que seria a angiotomografia de tórax. Se eu não tenho essa angiotomografia de tórax disponível no meu serviço, a diretriz recomenda já iniciar o tratamento e abordar esse paciente como uma embolia pulmonar de alto risco. Se eu também não tenho sinais de disfunção do ventrículo direito na ecocardiografia, eu preciso procurar diagnósticos alternativos que expliquem o choque apresentado por esse paciente. Caso eu tenha angiotomografia disponível no meu serviço, e ela venha negativa para a TEP, também precisam ser procuradas outras causas diagnósticas, desde síndromes coronarianas agudas, como sepse e outras causas de choque. Isso tudo é no paciente, então, com instabilidade hemodinâmica. O primeiro exame, então, ressaltando, é ecocardiografia transtorácica para avaliação de disfunção de ventrículo direito. E o exame confirmatório, angiotomografia. Na situação de estabilidade hemodinâmica, nós vamos avaliar a probabilidade pré-teste desse paciente, pelo score de Wells que eu mencionei anteriormente. Se esse paciente for estratificado como alta probabilidade, então maior ou igual a 6 pontos ali no score, ele tem indicação direta de angiotomografia de tórax, e aí esse é o exame que vai me confirmar ou descartar o diagnóstico de embolia pulmonar. Sendo confirmado, vou encaminhar o paciente para o tratamento. Se angiotomografia normal, eu vou investigar outras causas e seguro o tratamento por enquanto. Isso é no paciente com alta probabilidade de ter um diagnóstico de TEP. Nos casos de probabilidade baixa ou intermediária, nós vamos fazer o uso aí do dedímero, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E nos casos em que o dedímero vem alterado, nós vamos partir para angiotomo. Então, nas probabilidades baixa e intermediária, eu faço esse passo adicional de coletar o dedímero. Se o dedímero é negativo, está descartado o meu diagnóstico e eu já vou justificar para vocês o porquê. O que é o dedímero? Nada mais é do que um produto de degradação de fibrina. Eu trago nesse quadro aqui a cascata final da coagulação, que vai cursar com a formação de fibrina insolúvel. O sistema fibrinolítico endógeno, degradando essa fibrina, vai liberar o dedímero na corrente sanguínea. Então, se eu tenho uma situação de tromboembolismo venoso pulmonar, em que há formação de coágulos, esses coágulos eles são degradados pelo sistema fibrinolítico endógeno e são liberados dímeros D na corrente sanguínea, eu vou poder mensurar isso no meu exame. A grande importância do dímero se reveste no valor preditivo negativo, ou seja, um dímero negativo normal me traz uma grande chance desse paciente realmente não ter embolia de pulmão, nem trombose venosa profunda, e aí eu posso parar a minha investigação e tratar esse paciente com diagnósticos alternativos. Nos casos em que o dímero dele vem alterado, pode estar, sim, acontecendo uma embolia pulmonar, e aí eu vou passar para o passo seguinte, como descrito aqui pelo fluxograma da diretriz,
que seria a angiotomografia de tórax. É importante lembrar que diversas situações clínicas causam aumento de dímero D. Hoje está mais do que estudada a relação entre a COVID-19, a resposta inflamatória e os estados de hipercoagulabilidade. Então, é importante seguir direitinho os steps propostos pela diretriz para que a gente não tenha aí um erro diagnóstico e não utilize, na verdade, exames desnecessários. Tem como grau de recomendação 1A pela diretriz, então, a realização de dímero D com testes altamente sensíveis, e isso está recomendado, então, para pacientes de baixa e intermediária probabilidade clínica, e a grande função dele seria descartar o diagnóstico e reduzir o uso de angiotomografia desnecessária, tentar poupar os pacientes de radiação, reduzindo custos, liberando esse paciente com segurança, sendo descartado embolia de pulmão nos pacientes de baixa e média probabilidade. Em relação ao diagnóstico por imagem do tromboembolismo pulmonar, a angiotomografia ela se reveste de importante papel no nosso diagnóstico, tem uma excelente acurácia, já foi muito bem validada por estudos prospectivos, tem uma baixa taxa de resultados inconclusíveis, e ela pode nos ajudar também com diagnósticos alternativos, caso seja excluída a embolia de pulmão. A desvantagem seria aí uma exposição à radiação, necessidade de uso de contraste iodado, mas é um exame que é relativamente disponível nos grandes serviços e é o que a gente mais usa aqui, principalmente no Brasil. Exames alternativos incluem a cintilografia de ventilação-perfusão, é um exame que avalia aí o mismatch, né, a diferença entre a perfusão sanguínea e a ventilação pulmonar. Quase um exame que não tem contraindicações, mas aí é um exame que tem uma variabilidade interobservadora importante, não é um exame muito disponível nos grandes serviços, e tem uma variabilidade de técnica tendo sido menos estudados aí nos estudos prospectivos. A angiografia pulmonar é descrita como padrão ouro histórico, mas lembrar que é um procedimento invasivo, também utiliza contraste e não é disponível em todos os centros. Também cursa aí com grande necessidade de radiação. Então, aí o nosso exame padrão ouro atualmente seria aí a angiotomografia de tórax. Bom, feito o diagnóstico, tanto pelos scores aí de probabilidade, segui o fluxograma, solicitei os exames, confirmei pela angiotomografia, e que nós vamos fazer? Estratificar o nosso doente. E o score que a gente usa para estratificação é chamado como PESE, Pulmonar Embolism Severity Index. Eu trago aqui o score para vocês. Também ele é composto por diversos parâmetros clínicos, alteração de estado mental, dessaturação, queda de pressão sistólica, frequência cardíaca maior que 110 e situações prévias desses pacientes, como neoplasia, sexo masculino, DPOC, insuficiência cardíaca crônica congestiva. Ele também tem uma versão simplificada e o acesso vocês conseguem facilmente, tanto pela diretriz quanto por aplicativos que vocês podem acessar pelo smartphone. Evidentemente, não precisa decorar todos esses fatores, mas é importante saber da existência desse score para que ele possa ser consultado e a gente possa estratificar esse doente, porque também vai impactar no nosso tratamento e nas nossas definições aí de próximas condutas. Utilizando aí essa pontuação, eu vou estratificar o nosso paciente em 5 classes, certo? Classe 1, abaixo de 65 pontos, 2 entre 66 e 85, 3 entre 86 e 105, 4 e 5 pontos aí, como descritos pela diretriz, certo? Quando eu uso a versão aí simplificada, os pacientes que já pontuam maior ou igual a 1 têm uma mortalidade aí em 30 dias de até 10,9%, seriam os pacientes aí que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Bom, estratifiquei o meu paciente, solicitei aqueles exames lá de avaliação hemodinâmica, ecocardiograma, troponina, BNP. Esse é o quadro trazido pela diretriz de como que eu vou interpretar isso. Então, os pacientes descritos como de alto risco seriam aqueles que têm instabilidade hemodinâmica, PESE
o PESI original 3 a 5, né, maior ou igual a 3, ou simplificado maior ou igual a 1, disfunção de ventrículo direito pelo ecocardiograma ou pela angiotomografia e troponinas alteradas. Os pacientes de baixo chance de mortalidade seriam aqueles que têm todos esses parâmetros negativos, e os pacientes de risco intermediário, eles são subdivididos em intermediário alto e intermediário baixo. São os pacientes que não apresentam instabilidade hemodinâmica, mas os pacientes de risco intermediário alto seriam aqueles que têm tanto alteração no ecocardiograma, disfunção de ventrículo direito, quanto troponina alterada, e o intermediário baixo seriam aqueles pacientes que só têm um desses dois exames alterados. Bom, e aí em relação ao manejo desse paciente pela diretriz, na situação de instabilidade hemodinâmica, esse paciente já deve ser conduzido imediatamente para um tratamento aí de reperfusão e suporte hemodinâmico, devido ao alto risco definido aí pela diretriz. Se um paciente que está estável hemodinamicamente, eu vou procurar nesse paciente sinais que me tragam aí preditores de gravidade. Então, o PESI aumentado acima de 3 ou simplificado maior ou igual a 1, disfunção de ventrículo direito no ecocardiograma ou na angiotomografia. Se esses testes são negativos, eco normal, o PESI baixo, o paciente é classificado como baixo risco, e o paciente não tem outras alterações que justifiquem a internação, um paciente que tem uma condição social de fácil acesso ao sistema de saúde, esse paciente ele pode sim, com grau de recomendação um pouquinho mais baixo, como eu vou mencionar adiante, ser liberado para tratamento domiciliar. Nas outras situações, esse paciente deve ser hospitalizado para tratamento sob supervisão aí internado. E aí, em relação ao manejo e tratamento dos casos de tromboembolismo pulmonar, é fundamental o suporte ventilatório, fornecer oxigênio suplementar nos casos em que a saturação seja abaixo de 90% em ar ambiente, e é fundamental também o suporte hemodinâmico. Os pacientes que chegam na situação de choque podem requerer aí o uso de drogas vasoativas, vasopressores e inotrópicos. Eu trago aqui para vocês algumas estratégias, desde o uso aí de norepinefrina, dobutamina nas situações específicas, como otimização volêmica, até suporte mecânico circulatório, como ECMO e circulação extracorpórea. Bom, em relação à anticoagulação, é o principal tratamento descrito aí para TEP, e aí a recomendação é de classe 1C para início de anticoagulação nos pacientes com risco intermediário ou alto, enquanto você está fazendo a avaliação desse paciente após o diagnóstico. Se a anticoagulação ela é recomendada, ela pode ser iniciada ainda no pronto-socorro por via parenteral, e a recomendação é que a gente utilize heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux para a maior parte dos pacientes. Lembrar que aqueles com disfunção renal nós não vamos poder utilizar heparina de baixo peso, nós vamos ter que utilizar heparina não fracionada. Nos casos em que a anticoagulação pode ser utilizada ainda no setor de emergência e o paciente é elegível para utilizar novos anticoagulantes, apixabana, edoxabana, rivaroxabana ou dabigatrana, está indicado com grau de recomendação 1A, e isso é preferível aos antagonistas de vitaminas K, que seria o Marevan ou a varfarina. E quando esses pacientes são optados por tratar com antagonistas de vitamina K, o INR-alvo seria aí entre 2 e 3, um alvo mais próximo a 2,5, e aí você só vai poder liberar esse paciente após atingir o INR adequado, fazendo uma terapia de ponte com heparina. O tratamento de reperfusão, ele é recomendado para os pacientes aí como um resgate, quando há deterioração hemodinâmica nos pacientes que estão em anticoagulação. Isso tudo eu falo dos pacientes com risco baixo ou intermediário. Então, fechei o diagnóstico, estratifiquei meu paciente como risco baixo ou intermediário, eu vou iniciar já o tratamento com anticoagulação, seja ela parenteral, quanto pelos novos anticoagulantes, quanto pela varfarina, lembrando da terapia de ponte na varfarina, e nos casos de deterioração hemodinâmica, esse paciente pode ser elegível com classe 1B aí para
terapias de resgate e reperfusão. Aqui no lado direito, nós temos a situação de tratamento dos pacientes como alto risco, como aqueles, por exemplo, já com instabilidade hemodinâmica. Está recomendada também a anticoagulação com heparina não fracionada, incluindo uma dose de ataque, e depois essa anticoagulação guiada aí por TTPA. A trombólise aí sistêmica está recomendada também para os pacientes de alto risco, nível de evidência aí 1B, e os pacientes aí podem também ser submetidos à embolectomia cirúrgica pulmonar, também nas situações de alto risco, mas também com um nível de evidência mais baixo aí, C. Bom, em relação ao caso clínico aí que nós começamos a nossa apresentação, então era um paciente lá de 63 anos, chegou com edema assimétrico em membro inferior, dor pleurítica, taquicardia, dessaturação, estava tratando aí um quadro de Covid-19, então um caso bem atual aí nos nossos tempos de pandemia. O que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar esse paciente. O ELS desse paciente foi calculado como 4,5, era uma probabilidade intermediária, foram solicitados os exames complementares, ele veio com dímero D bem aumentado, em média o corte para dímero é 10 vezes a idade, então 63 anos, um dímero aí até 630, era mais esperado para esse caso, veio com aumento de produtos de degradação de fibrina séricos, o ecocardiograma não mostrava sinais de disfunção de ventrículo direito, troponina normal, então os exames de estratificação prognóstica estavam aí normais, e a angiotomografia confirmou o nosso diagnóstico com TEP subsegmentar à direita. Feito o diagnóstico, esse paciente foi estratificado pelo score de PESI e caiu como classe 2, com baixo risco. E aí, se a gente joga ele aqui no fluxograma da diretriz, era um paciente que estava estável hemodinamicamente, não apresentava PESI maior ou igual a classe 3, não apresentava sinais de disfunção de ventrículo direito no ecocardiograma, nem na angiotomo, troponina negativa, e ele pode vir aqui para esse braço direito, que seria o tratamento domiciliar. E foi isso que foi feito para o nosso paciente. Ele recebeu a alta com o uso de rivaroxabana, conforme descrito pelo estudo Einstein, aí, os resultados desse estudo, esse paciente recebeu a dose de 15 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias, e após 20 miligramas por dia, ele foi encaminhado para segmento ambulatorial, evoluiu super bem, sem intercorrências, sangramentos ou complicações. A diretriz nos traz aí com classe 2A, nível de evidência A, e pacientes selecionados, pacientes que tenham fácil acesso ao sistema de emergência em caso de deterioração clínica, paciente de baixo risco, com todos esses exames normais, eles podem ser elegíveis para anticoagulação via oral domiciliar, e esse paciente aparentemente entrava em todos esses critérios e foi isso que foi feito. Bom, eu agradeço a vocês pela atenção, espero que tenha sido útil a apresentação, e a grande mensagem seria sempre pensar no diagnóstico de tromboembolismo pulmonar dos nossos pacientes no setor de emergência. Eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas. O meu e-mail e rede social estão aí na tela para vocês. Meu muito obrigado. Parabenizo novamente o CONAS pela organização do evento e pelo convite. Fico muito agradecido. Obrigado.